Bahia tem chance de ouro contra o Fluminense. A equipe carioca vem bem desfalcada. Zagueiro Canu dá entrevista e prega sobre concentração e avalia trabalho. Fala galera do YouTube, beleza? Eu sou o João e esse é o canal João Bahia, o seu canal de torcedor para torcedor, chegando para mais um vídeo na véspera do jogo. Pedindo para você desde já, por gentileza, por favor, deixa aí o seu like, se inscreva, comente, compartilhe, mande nos grupos, ative o sininho para não perder nenhuma das notificações. E rapaz, o Pix é importante para poder ajudar financeiramente o canal. As visualizações não estão indo muito bem, o canal financeiramente está indo muito mal, e se você puder fazer um Pix, aí tá na descrição a chave e você acabou de ver o QR Code também. Falar um pouco do time do Fluminense. Amanhã teremos o pré-jogo, contaremos com o Robinho, que já é quase sócio aqui do canal, vai vir para falar do tricolor das Laranjeiras, para falar desse Fluminense que tem aí uma final de Libertadores à sua mercê no sábado. O Fluminense é o Brasil na final da Libertadores. Não que a gente goste muito do Brasil, mas o Fluminense vai chegar lá e vai jogar em casa, no Maraca, contra o Boca Juniors, jogo dificílimo para a equipe carioca, mas a gente deseja toda a sorte aí para a equipe tricolor das Laranjeiras, menos contra o Bahia. O Fluminense, Bahia e Fluminense, primeiro turno, o Bahia tomou 2-0, uma atuação fantástica de Danilo Fernandes até ele se machucar, ele voltando de lesão. A gente lembra muito bem desse jogo, o Danilo voltando de lesão, pegou muito, e aí no segundo tempo o Fluminense com 1 a menos abriu o placar numa falha bizarra de Matheus Klaus, e aí fez o segundo gol também com o Klaus fazendo cosplay de Muriel, bracinho de dinossauro. 2-0 Flusão lá no Rio de Janeiro. Aqui em Salvador a história poderá ser outra. A equipe carioca vem com reservas e atletas da base, e Vitor Eudes estreia contra a equipe do Bahia. O Diniz nem aqui veio, vai ficar no Rio, e Eduardo Barros ficará à beira do gramado. O técnico Fernando Diniz tomou o terceiro amarelo e ficou de fora. Do elenco principal, destaques ficam os desfalques. Os destaques do Fluminense serão o lateral Guga e o zagueiro David Braz, e os volantes Alexander, o meia Daniel e Léo Fernandes, que viajaram com a delegação e deverão ser titulares. O goleiro Vitor Eudes deverá fazer a sua estreia pelo Fluminense, já que os goleiros Fábio e Pedro Rangel não vieram para Salvador. O Fluminense deverá ter o seu time para jogar contra o Bahia, sendo Vitor Eudes, Guga, David Braz, Felipe Andrade e Alexander, Thiago Santos, Daniel, Léo Fernandes, Giovanni, o Isaac, Ione Gonzalez e Lelê. Esse time do Fluminense ainda assim é um time muito forte. O Fluminense tem 45 pontos, é o 8º colocado e está fora da classificação para a zona para a Libertadores do ano que vem. Mas se ele ganhar a Libertadores, não tem por que ficar preocupado. Então é um jogo que os tricolores estão tranquilos, e os tricolores do Rio estão tranquilos, e nós reencontraremos Daniel em um jogo que é extremamente importante para o Sport Clube Bahia dentro da competição. Espera-se casa cheia na Fonte Nova, muitos ingressos foram vendidos e a expectativa de público é gigantesca para mais um recorde de público da torcida do Bahia. Lembrando que a torcida do Bahia já botou 888 mil pessoas no estádio esse ano, e estamos em busca dos 1 milhão de pessoas em público dentro da Arena Fonte Nova. Vamos falar da entrevista coletiva do dia. Foi do zagueiro Canu, bem afônico, a verdade, mas falou de pontos importantes. Você já está vendo o Canu aí na tela. Vamos à entrevista. Calma. Entrevista coletiva com o zagueiro Canu, a pergunta de Jailson Baraúna. Canu, sabemos que defender é uma responsabilidade de todos, mas invariavelmente muitas derrotas decorrem de erros individuais. A que se deve esse alto índice de erros e como evitar que esses erros prejudiquem um coletivo? De fato, sempre quando acontece um gol, lance de perigo, vão analisar algum erro individual, que é natural no futebol, é natural na vida, mas acredito que a gente vinha de 2 jogos sem sofrer gols. E aí acontece 2 revés seguidos e tudo muda. O Campeonato Brasileiro é muito intenso. A gente fala de 5 jogos em 15 dias, onde a gente faz 3 triunfos, depois tem 2 revés e a coisa muda. Mas muda para fora, aqui dentro a gente continua intacto, bem positivo e consciente do que a gente tem pela frente
e dos nossos objetivos dentro da competição. A pergunta de Lucas César é: Canu, como você se avalia em relação ao seu desempenho defensivo no Bahia? Você acredita que em algum ponto você ainda pode melhorar? Claro, acho que a gente tem que melhorar sempre. É uma constante evolução, não só como jogador, como pessoa. Esse é um lema da minha vida. Eu quero ajudar o Bahia de todas as formas possíveis e é para isso que eu estou aqui. Acredito que, como eu falei, dentro do contexto, o trabalho do Rogério vem sendo muito bem feito. A equipe vem respondendo bem, só que uma sequência muito grande, aconteceu 2 revés e a gente tem a oportunidade amanhã de fazer um grande jogo e sair com os 3 pontos, que é importantíssimo pra gente. Pergunta de João Luiz e Reginaldo Lima. Canu, mais uma derrota por conta de erros defensivos sequenciados em um jogo fora de casa. Não tem tempo para treinar até o jogo de amanhã contra o Fluminense. Como fazer para vencer esse jogo? O grupo de fato está encarando essa partida como uma final? Com certeza, acho que todos os jogos pra gente, a partir de agora, é uma final. A gente já vem encarando assim, dessa forma, na verdade. Contra o Cruzeiro, um jogo totalmente atípico, uma noite para esquecer. Mas todos sabem o quão os jogadores se entregam dentro de campo, o quão a gente quer conquistar esse objetivo no Campeonato Brasileiro, o quão a Arena Fonte Nova é importante para esse objetivo. Então a gente está total motivado para amanhã ir bem concentrado e conquistar os 3 pontos. Douglas Santana, Leonardo Góes e Sival Anjos, eles falam: Canu, apesar das derrotas, a rodada tem ajudado, entre aspas, o Bahia na luta contra o Z4. Como está o psicológico do grupo para essas últimas partidas, sendo que 5 delas serão na Fonte Nova? Psicológico muito positivo. Acho que todas as pessoas aqui do clube, do roupeiro ao atleta, estão com pensamento positivo no que a gente tem de objetivo, que é terminar o ano bem na Sul-Americana. A gente tem jogos importantíssimos dentro de casa, que é fundamental. A nossa torcida, desde o início do ano, cara, eu sou suspeito porque não teve um jogo, que, se eu não me engano, com menos de 30 mil. E a gente sempre nas dificuldades, sempre nos momentos difíceis, eles nunca nos abandonaram. Então, o que a gente espera é, como a gente vem fazendo nos últimos jogos em casa, corresponder da melhor maneira possível e usar essa força para conseguir nosso objetivo. Pergunta de Ulisses Gama e Marcos Mutari. Canu, existe a possibilidade de um Fluminense entrar em campo com um time alternativo. Consequentemente, a pressão por um triunfo aumenta por parte do torcedor que vai para o estádio. Como vocês pretendem controlar mentalmente isso para conseguir vencer o jogo? A gente precisa estar mentalmente forte para o jogo e para o que vier de time deles. Eles têm uma final no sábado, mas a nossa final é amanhã. E é isso que é o principal foco. A gente não pode abrir mão do nosso jogo, não pode abrir mão da nossa final. Que, como eu falei anteriormente, a gente tem o objetivo de terminar bem na Sul-Americana. E diante do nosso torcedor, a gente espera dar alegria para ele amanhã, nessa noite. Pergunta de Manuel Nascimento Pititinga e Luiz Guimarães. Canu, depois de 2 jogos sem sofrer gols, o Bahia volta a levar 4 gols em 2 jogos. Não tem como detectar o defeito do sistema defensivo? É uma questão de qualidade? Qual a fórmula para vencer sem levar gols? Você falar de qualidade, você está sendo um pouquinho ignorante. Você tem grandes jogadores, só que de fato a coisa não acontece e quando se olha, a culpa é da defesa, a culpa é do goleiro. Mas como eu falei, a gente está bem blindado e fechado, a gente sabe que tem que melhorar, a gente sabe que pode melhorar individualmente, coletivamente, e é para isso que a gente trabalha todo dia. E eu tenho certeza que com essa dedicação que a gente vem fazendo no dia a dia, a gente vai conseguir o objetivo do clube no ano. A última pergunta é de Nilson Luiz. Nos próximos 4 jogos, 3 serão em Salvador. É o momento de, ao mesmo tempo que buscar afirmação na primeira divisão, também buscar com a Sul-Americana? Com certeza, esse é o nosso objetivo. A gente vem falando internamente e há pouco tempo saiu externamente também. Esse é o nosso objetivo. A gente tem totais condições de fazer isso. Então, diante do nosso torcedor, a gente quer retribuir todo o carinho que eles deram pra gente durante o ano e conquistar esses triunfos e, se Deus quiser, terminar o ano bem positivo. Aí a entrevista do Canu, a gente tem várias falas do zagueiro falando a respeito do jogo, que é importantíssimo. E se a final do pro Fluminense é no sábado, a final pra gente é amanhã. Porque são 8 jogos, 5 em casa, 3 fora. E é importante demais vencer bastante aí a equipe do Fluminense. O Bahia terá e contará com Marcos Felipe e Iago, jogadores que foram adquiridos pelo Bahia e fazem parte aí
do plantel. Marcos Felipe, que era atleta do Fluminense e havia o rumor que não pudesse jogar, e o Iago também vai ser titular aí nesse jogo. Lembrando que Caulo Oliveira treinou, normalmente deve ir para a partida, e os desfalques do Bahia, Acevedo por conta da expulsão e Raul Gustavo, que saiu machucado. Vamos ver como é que ele vai montar a zaga, se ele vai voltar com cinturão de 3, se ele vai botar Rezende pelo lado esquerdo, se Vitor Hugo vai estar apto. São as dúvidas de Rogério Ceni para o jogo contra a equipe do Fluminense. Amanhã, jornada esportiva, começando às 18 horas, vai ter Robinho lá no canal, falando do Flusão, falando de todo o jogo. Eu, Lucas César, Antônio Jacques, de padrão, por default, aí para esse jogo Fluminense e Bahia. Deixa aí o seu like, comente, compartilhe, ative o sininho, diga aí o que você achou da entrevista do zagueiro, é importante demais. Aí, se você puder, também faz o Pix, deixa aqui, ó, a chave tá aqui, ajuda demais financeiramente, o canal anda por momentos nebulosos e eu conto com a sua ajuda. O nome do peixe é Pinote, a gente se vê na jornada, eu fui, tchau, tchau.